Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para iniciar mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. Estamos nesta caminhada, que é uma caminhada longa, mas será de muito aprendizado, não é mesmo? No primeiro encontro, nós conversamos sobre o sistema eleitoral, especialmente o proporcional. Falamos sobre as fórmulas que precisamos compreender, entender para a definição das vagas preenchidas pelos partidos políticos. Se você não assistiu à primeira aula, assista. Ela foi disponibilizada, claro, para os alunos, mas também de forma integral no YouTube, né? Esta aula número 2, você que não é aluno do curso, vai assistir apenas um pedacinho da aula. Para assistir a aula completa, tem que adquirir o curso lá no site eleitoralcombruno.com.br. Você que é meu aluno, tem a integralidade da aula aqui à sua disposição, inclusive com os materiais de apoio, PDF das aulas e a descrição em PDF também, num documento único em Word. Ok? Então, hoje nós falaremos sobre coligações e federações partidárias. Muitos confundem as coligações, acreditam que as coligações partidárias são sinônimos de federações partidárias. Nós vamos descobrir na aula de hoje que isso não é verdade. As coligações partidárias apresentam características muito próprias e as federações também. As federações partidárias surgindo recentemente, né, vamos dizer, estamos em 2023, 2021, é recente, né? As federações é um instrumento novo dentro do nosso arcabouço eleitoral de normativas. Então, ao longo do tempo, com certeza, nós vamos ter uma evolução dessas federações partidárias a cada eleição que se passar, né? Então, nesta aula, qual que é o meu objetivo? É que você que deseja, né, se candidatar, você que é advogado, que vai instruir os seus clientes, partidos políticos, que vocês entendam o que é uma coligação, quais regrinhas que as coligações precisam obedecer para não cair na malha fina da justiça eleitoral para a eleição de 2024. Né? Nós estamos falando de uma eleição municipal, uma grande eleição que exige muito de nós, né? Então, nessa aula número 2, nós falaremos sobre, então, coligações e federações. Tem um instrumento, né, caso você queira tirar dúvidas sobre o curso, como adquirir, em que site adquirir, como são as aulas. Eu esclareço o formato desse curso lá no meu Instagram, eleitoralcombruno.com, @professor Bruno Eleitoral. E o site para aquisição do curso é o www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula falando sobre quem é que pode participar de uma eleição. Então, a Justiça Eleitoral, a lei das eleições especialmente, e as resoluções que vão instrumentalizá-la, dispõem para nós quem é que pode participar de uma eleição. Então vejamos. Então o tema de hoje, né, aula 2, coligações e federações partidárias. Pois bem, segundo as resoluções, segundo a resolução específica do TSE, poderão participar das eleições o partido político. Mas veja, não é qualquer partido político. É o partido político que até 6 meses antes da data da eleição tenha registrado seu estatuto no TSE. Então, o registro do estatuto é no TSE. Todas as fases de criação de partidos políticos precisam ser obedecidas e elas vão culminar com o registro do estatuto no TSE, que vai depender de deferimento e vai depender também do aceite do TSE quanto ao preenchimento de todos os requisitos. Então, o partido político, veja, que tenha registrado seu estatuto no TSE até a data da convenção, nós vamos ter uma aula sobre convenção partidária, mas só para antecipar, as convenções elas são realizadas entre os dias
20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, certo? Então, o partido político que tenha registrado o seu estatuto no TSE até a data da convenção e constituiu, né? Porque além de ter o registro do estatuto, tem que constituir órgão de direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente anotado no Tribunal Eleitoral competente, de acordo com o estatuto. Nós estamos falando de uma eleição que é municipal, certo? Tratando-se de uma eleição municipal, o partido político ele precisa ter, caso queira participar da disputa, ele precisa constituir um órgão de direção municipal naquele município. Estou aqui falando de eleição municipal, então o nosso foco será o município. O partido alfa que tem o registro do estatuto no TSE, tem caráter nacional, precisa constituir um órgão de direção. Então os partidos constituem órgãos de direção e esse partido alfa precisa ter um órgão de direção municipal naquela circunscrição. Caso contrário, ele não pode ali colocar para disputa candidatos a prefeito, a vereadores, porque ele não possui um órgão de direção municipal constituído. Entendido? Então, esse é o primeiro passo, como partido político. Além disso, vai poder participar da eleição a federação. A gente vai discutir o que é uma federação daqui a pouquinho, né? Mas, já antecipando, a federação partidária, ela também trata-se de uma união de partidos políticos. Mas, você que já entende um pouquinho, vai pensar o seguinte, mas a coligação também é a união entre partidos. Concordo com você. Mas a gente vai ver que a coligação ela diferencia da federação em muitos aspectos. Um deles é a união desses partidos políticos formando a coligação, por exemplo, ela é muito temporária. É extremamente temporária. Ela vai durar apenas o período da eleição. Ela se constitui antes da eleição e se extingue com a eleição, com o encerramento da eleição. Já no caso da federação partidária, não. No caso da federação, o casamento entre partidos políticos é muito mais longo, né? Daqui a pouco a gente vai ver em relação ao prazo de constituição de uma federação, a gente vai perceber que não há um prazo definido, é um prazo indefinido, mas tem um requisito mínimo de união entre esses partidos que compõem a federação. Então, o partido político ele pode participar da eleição preenchendo esses requisitos, as federações também, que até 6 meses antes da data da eleição tenha registrado seu estatuto no TSE e conte em sua composição com pelo menos um partido político que tenha, até a data da convenção partidária, órgão de direção que atenda ao disposto na segunda parte do inciso 1º desse artigo. Então, veja, a gente já sabe que as federações partidárias elas são compostas por 2 ou mais partidos, certo? Pois bem, no caso da federação, esse casamento que vai existir entre esses partidos políticos, né, um casamento que vai exigir muito mais dos partidos, eu não preciso que todos os partidos que compõem aquela federação tenham órgão de direção constituído na circunscrição, caso ele queira disputar para o cargo de prefeito, vereador, falando de eleição municipal. Veja que a norma prevê que pelo menos um partido que compõe essa federação tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído. Certo? Essa é uma das vantagens da federação. Essa é uma das vantagens da federação. Então, eu posso ter uma federação
constituída pelos partidos alfa, beta e gama, mas naquela circunscrição eu só tenho um órgão de direção constituído do partido gama, isso não impede que ele participe colocando candidatos na disputa de prefeito e vereadores, falando aqui mais uma vez de órgão de direção municipal. Ok? Então, o partido político, ele poderá então participar da eleição, a federação partidária, e temos também, obviamente, as coligações. A gente não pode descartar as coligações, porque as coligações elas não deixaram de existir. Somente nós tivemos uma alteração. Agora, somente será possível a formação de coligações para cargos majoritários. Mas a gente já vai discutir sobre esse assunto. Certo? Mas antes de falar especialmente sobre coligação, a gente precisa lembrar de um dos princípios que regem as coligações partidárias, que é o princípio da autonomia partidária. Você sabe o que é o princípio da autonomia partidária? Não? O princípio da autonomia partidária vai garantir, vai assegurar, veja só o que diz a lei dos partidos políticos, que é assegurada aos partidos políticos autonomia para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Mas essa autonomia, ela não é absoluta. É uma autonomia relativa. Por quê? Veda-se a celebração de coligações proporcionais. É possível que haja a celebração de coligações majoritárias. Coligações majoritárias. Ou seja, para a disputa de cargos de prefeito, governador, presidente da República, certo? Ainda são permitidas as coligações majoritárias. No entanto, não são permitidas as coligações proporcionais. O finalzinho desse dispositivo fala: sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas majoritárias em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, se eu tenho a formação de uma coligação majoritária para a disputa de cargo de presidente da República entre o partido alfa e beta, essa coligação que se formou para essa disputa não precisa ser repetida, ser igual nos estados ou dos municípios. O partido alfa e o beta, eles não precisam também, caso queiram levar para a disputa candidatos a governador ou a prefeito, formarem a mesma coligação. Não há uma vinculação, portanto, entre as candidaturas majoritárias, seja em âmbito nacional, seja em âmbito estadual, seja em âmbito distrital ou até mesmo municipal. Entenderam? Quando eu falo, então, de autonomia, eu estou falando de autonomia da adoção de critérios de escolha do regime de suas coligações eleitorais. Certo? De onde vem essa vedação às coligações proporcionais? Vem, pessoal, de um instrumento muito forte, que é uma emenda constitucional. Qual emenda? A emenda constitucional 97 de 2017. Esta emenda, ela altera o texto constitucional, alterando o texto constitucional, vedando as coligações proporcionais. Lá em 2017, mas só em 2021 é que o legislador sobrou um tempinho para o legislador para ele alterar o texto legal, o texto infraconstitucional. Então, tivemos em um lapso de 4 anos para que a alteração que foi ali na Constituição propriamente dita chegasse